mais uma edição do nosso Flow Talks e é a terceira parte dessa série sobre o Enneagrama nas organizações. Então, é um prazer enorme estar aqui com você. Hoje a gente finaliza essa série, como eu prometi semana passada. A gente vai falar bastante sobre feedback, mais um detalhe daquele aspecto tão fundamental nas relações humanas, que é a comunicação, e que é o alvo principal de todas as ações que demandam foco e ajuste nas relações dentro da organização. A gente sabe que mais de 90% dos problemas que surgem, né, nas equipes, na liderança, com as equipes e vice-versa, entre eles, está na comunicação. Então, vamos falar um pouco hoje, como eu prometi, de feedback, e a gente fecha essa última parte da série abrindo toda uma perspectiva de possibilidades para você, como já disse e apresentei outras vezes. A gente trabalha bastante focado nesse desenvolvimento humano das lideranças, das equipes, usando o Enneagrama como ferramenta de autoobservação, de autopercepção e desenvolvimento pessoal. E ele tem sido cada vez mais usado nas empresas, nas corporações, nas startups, tem experimentado um crescimento enorme nos últimos anos. Basta ver a pesquisa que eu apresentei em detalhes semana passada. Se você quiser, tem aqui de novo o link para olhar como é que o Enneagrama tem sido aplicado. É uma pesquisa global feita em 2022, publicada em setembro. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar de feedback. O que é uma definição de feedback? Como observações objetivas, né, diretas, respeitosas, sobre o comportamento do outro, das outras pessoas, com uma intenção verdadeira, real, de aprimorar o desempenho. E, claro, como a gente viu no episódio anterior, a gente tem os filtros que impedem a gente nessa objetividade, nessa transparência, nessa verdade, nesse respeito, às vezes, né? Por conta de nossos históricos pessoais, nossas crenças, nossas vidas e aquilo que a gente considera como verdade. A fórmula do feedback é um processo que ele pode ser usado tanto com como sem o Enneagrama. Claro que eu vou mostrar daqui a pouco, com o Enneagrama ele ganha uma dimensão muito profunda, muito mais ampla. Mas se você simplesmente trabalhar de forma a buscar conversar com o outro, transmitindo para ele aquilo que foi um comportamento que foi observado, qual foi o impacto daquele comportamento e como você gostaria que a partir de agora as coisas acontecessem, já é uma fórmula que 3 passos, muito simples. Você pode treinar e fazer com ou sem Enneagrama, né? Então, a sequência é assim: quando você tem um comportamento observável, por exemplo, a pessoa chegou atrasada mais uma vez numa reunião. Então, o que é esse momento de comportamento observável? É uma afirmação clara, isenta de julgamentos, baseada em dados, né, sobre aquele comportamento concreto. Você atrasou mais uma vez. Aliás, isso tem acontecido nas últimas 3 semanas na nossa reunião, no meio do projeto. Aí o que a gente passa para o segundo momento do impacto do comportamento, né? A informação, por que aquele feedback é importante para a pessoa, para a empresa, para a organização e para você mesmo, né? Então, quando você faz isso de uma forma rotineira, no meio do projeto, esses atrasos impactam o prazo de entrega da gente. E não só o meu, nem o seu. Tem toda uma equipe aqui envolvida. Estou dando um exemplo, obviamente, e vale para qualquer coisa. E, por fim, você deixa um espaço para a pessoa, né? Você traz um momento de escolha, onde o comportamento seria o ideal ser, né, o preferível, uma ideia de uma alternativa. E mais de uma, tá? De preferência. Olha, você pode, então, o que você prefere? Será que o dia da reunião está ruim para você? Ou você está com alguma dificuldade de transporte? Tem alguma coisa que a gente possa fazer, que prefere fazer de casa, no Zoom? Quer dizer, são alternativas para você deixar o espaço aberto para a pessoa. Então, veja, é muito simples de aplicar. Agora, o poder que essa fórmula ganha é quando você olha para cada tipo e a forma como ele dá feedback, ou se ele é daquele tipo, como ele costuma dar feedback. Então, eu trouxe alguns exemplos só, não dá para falar dos 9 aqui, né? Mas, por exemplo, um tipo 2, que é o P de presteza. Então, ele está sempre conectado, buscando a conexão com o outro. Você lembra, né, dá uma revisada nos outros 2 episódios que você vai ter uma boa ideia de todos os 9 tipos. Então, como é que você vai dar um feedback para um tipo 2, que tem uma preocupação muito grande
em como ele está sendo visto por você. Ele busca essa conexão, ele quer ser reconhecido, apreciado. Então, para dar um feedback para o tipo 2, você é amigável, começa com uma apreciação sincera, mantém a conexão, né? Sempre, que ele valoriza muito. Tem que ser direto, honesto, genuíno, verdadeiro, e enfatizar o impacto nas outras pessoas, né? Porque ele está muito preocupado com as outras pessoas. E aí é legal você ser sensível àqueles sentimentos que ele trouxer de volta. Se você é um tipo 2, a capacidade de você ter foco no sentimento com quem você está falando e dando feedback vai tornar a mensagem super mais fácil de ouvir por ele. Mas, ao mesmo tempo, pode distrair a pessoa, porque você está ali criando todo esse processo de ser agradável, né? E preocupado com o sentimento do outro. Então, procura também olhar isso em você, se você é 2, no seu viés, ser mais objetivo, autêntico, manter o foco na mensagem que você quer passar, e aí você corre menos risco de se distrair de como aquela pessoa está recebendo feedback e como é que ela passará a te ver a partir daí. Então, é uma maneira interessante da gente ouvir aquela fórmula dos 3 passos aplicada em conjunto com o NH. Mas eu vou pegar mais um, vai. O tipo 7. Ele é um tipo que, quando você vai falar com ele, é interessante, a gente brinca e faz um pouco de sanduíche, né? Traz uma coisa positiva primeiro, traz a informação e depois fecha com aquelas alternativas que a gente comentou na fórmula, né? Então, tem que ser direto, específico. Em vez de ter uma coisa só, traz opções que sejam criativas, inovadoras. O 7 adora isso. Acorda bem as coisas, veja se chega num consenso, inclui prazo, assuma com ele os compromissos para que ele se sinta comprometido, mantenha-se positivo, otimista e vamos lá, vamos para o resultado. Agora, se você é 7, não deixa o otimismo ficar muito enorme na hora de dar o feedback, porque aí você perde o impacto que você precisa ter. Mantenha a positividade, mas tenha a certeza de que aquilo que você precisa falar está sendo comunicado de forma inteira, verdadeira, específica. Então, mantenha o foco na mensagem, não vai dando volta. O 7 adora buscar umas coisas diferentes, né? Então, desacelera. Lembra que aquela pessoa que está ouvindo o feedback pode não ser tão rápida quanto você que é 7. E peça ideias para ele. Todos esses detalhes, tem vários artigos, tem outros vídeos aqui no canal também, e será um prazer conversar. Eu tenho lá no meu site um agendamento possível para uma conversa de 30 minutos, sem compromisso nenhum, para você começar a entender o que é esse sistema e, eventualmente, fazer uma jornada para buscar essa visão, né? O Enneagrama realmente é a base para a segurança psicológica nas organizações. Ele é a base para construir uma liderança consciente, porque ele mapeia os princípios chaves dessa liderança consciente, leva em conta a contribuição de cada tipo no Enneagrama. Por exemplo, ele representa os domínios mais significativos de uma liderança que está buscando olhar para o outro, meio não é sem ego, mas com esse ego muito mais calibrado, porque um líder pode usar o Enneagrama de várias maneiras no seu dia a dia profissional. O Enneagrama também pode ser usado para desenvolver as habilidades interpessoais de trabalho em equipe, né? Existem vários fatores organizacionais que contribuem para a sensação da segurança psicológica que o Enneagrama ajuda a construir, que é o comportamento do líder, a cultura organizacional, a cultura da equipe, um risco saudável, normas sobre aquilo que é e o que não é aceitável no comportamento das pessoas, enfim. A transformação vem de cada membro da equipe saber quem é, do que é capaz e o que impede cada um de assumir plenamente o seu poder como líder. E o líder consciente, aquele que se observa, né, como eu falei agora há pouco, sem julgamentos, sem identificação, ele pode trabalhar a equipe com a mesma abordagem. Explorar os medos, os gatilhos e os desafios específicos de cada estilo da equipe e dele mesmo para poder passar a superar essas dificuldades. Nos meus últimos anos de trabalho e pesquisa, não tenho a menor dúvida que o Enneagrama é a ferramenta mais poderosa para que a gente possa realmente desenvolver
um processo de entendimento e de crescimento numa equipe. Aprender uma linguagem comum para incentivar um feedback mais eficaz, entender a contribuição diferenciada que cada membro do time traz, né? E com isso, eu entendo a diversidade da equipe e a força que isso traz. Não é a questão de buscar montar uma equipe com certos tipos que são mais ou menos interessantes naquele perfil de trabalho, naquele projeto. Pelo contrário, é usar o que você tem disponível, ao conhecer cada um dos membros da sua equipe e a você mesmo, nessa ótica, e trazer esses pontos todos para a luz e trabalhar, como diz o Marcus Buckingham do Gallup, que foi do Gallup, né? Olhando para as suas características positivas e fazendo elas brilharem ainda mais. Que o flow esteja com você.